paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós já estamos falando dos personagens que aparecem nas cartas de Paulo. E hoje nós vamos ver 3 personagens. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos para mais uns personagens da Bíblia. Nós vamos ver hoje Priscila, Áquila, que era o casal, e Apolo, que foi um dos discípulos do casal Priscila e Áquila. O nome Priscila é um nome familiar, então ele quer dizer que é venerável, mas também pode dizer velhinha, ou seja, é o diminutivo de Prisca, que é velha. Então, Prisca, velha, Priscila, velhinha, mas eu também posso entender como sendo alguém venerável. Aquele é seu esposo, quer dizer águia. E Apolo, que é um nome grego, quer dizer espírito do calor. Muito bem, vamos começar com Priscila. O que Priscila? É interessante que quando nós falamos de personagens, normalmente a Bíblia coloca o nome da mulher depois do nome do esposo. Tá? Mas isso não acontece aqui nas cartas, na história de Paulo. O nome Priscila vem antes. A gente não tem certeza se isso era porque ela tinha uma força maior em relação à mensagem espiritual ou se ela vinha de uma família mais relevante em relação à família do seu esposo. De qualquer maneira, Priscila é sempre tratada antes, a não ser uma ou outra passagem em que ela vem depois, o seu nome vem depois do nome do seu esposo. De qualquer forma, né, ela vem de uma família romana, ela é romana, da família Prisca. Ela vive em Roma desde o seu nascimento, ela viveu em Roma até ser expulsa por um decreto imperial. Ela era esposa de Áquila. Muito bem, quem era esta Priscila? Era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que tinha um conhecimento nas Escrituras e no Evangelho muito superior. Então, das mulheres, ela foi ressaltada exatamente porque tinha esse conhecimento. Tanto era o seu conhecimento que valeu menção disso. Ela era fiel, hospitaleira, honrada e apoiava o ministério do seu esposo, como a cultura exigia naquela época. Então entendia-se que o ministério não era dela, o ministério era do seu esposo. Entretanto, ela se destacava bastante. Ela mantinha uma igreja na sua casa. Até esta é uma das razões pelas quais eles foram expulsos. Quando se expulsam os judeus de Roma, ela tem que sair também exatamente por conta disso. Ela não nega a sua fé, né? Ela era judia cristã, ela era cristã, e quando se expulsam os judeus cristãos, os cristãos de Roma, ela não negou a sua fé, ela saiu. Interessante aqui, alguns escritores, alguns historiadores, alguns estudiosos acham que foi Priscila quem escreveu o livro de Hebreus. Então, Priscila está na lista das pessoas que poderiam ter escrito o livro de Hebreus. Aquila, seu esposo, ele era judeu, ele nasce numa região chamada Ponto. E essa região era na Ásia Menor, próxima ao Mar Negro. Vamos ver no mapa como é que era. Então, esta região toda aqui é a região do Ponto. Ele nasce aqui, a gente não sabe em que cidade, mas ele nasce nessa região, tá? O Mar Negro
está aqui. Aqui, províncias romanas, a Macedônia está para cá e a Grécia para cá, e bem para a esquerda está Roma. Se nós olharmos para o lado de cá, Jerusalém está aqui. Então ele nasce para cá, Jerusalém está aqui. Nós vamos citar a cidade de Corinto, que fica aqui, e vamos citar a cidade de Éfeso, que fica aqui. E depois, mais para frente, nós vamos falar de Alexandria, que está aqui. Então, com esse mapa, o amado pode se localizar para saber onde ficam as regiões e as cidades que nós vamos mencionar. Então, vamos lá. Quem era Áquila? Áquila era um fabricante de tendas. Da mesma forma que Paulo. Paulo e Áquila tinham a mesma profissão. Tá certo? E, inclusive, eles se encontravam, né? Paulo fica na casa de Áquila e de Priscila por bastante tempo. E, eventualmente, eles tinham aí um auxílio mútuo na confecção de tendas. Alguns escritores estudiosos acham que este Áquila pode ter sido um dos 70 enviados por Jesus. Ele e sua esposa, nós já falamos, foram expulsos de Roma. Um decreto do imperador que expulsa todos os cristãos, os judeus cristãos ou os cristãos de Roma. Isso acontece as mãos de Cláudio. Cláudio era o imperador, foi ele que mandou decretar essa expulsão no ano de 49 ou 50 depois de Cristo, mais ou menos nesta época. Eles foram direto para Corinto, que eu mostrei para vocês no mapa onde é que fica. E ali em Corinto, Paulo estava ali, eles acabam conhecendo Paulo e travando uma amizade muito grande, muito profícua, resultando bastante efeitos e consequências boas. Quando Paulo é perseguido, eles acompanham Paulo até a Síria para não deixar que nada acontecesse a Paulo. Tá? E depois eles vão de Corinto, eles vão para Éfeso, que eu também mostrei no mapa para os amados. E é ali em Éfeso que eles conhecem Apolo e eles travam uma relação de amizade também com Apolo. Quem era Apolo? Apolo, ele era um judeu, só que ele nasceu na Alexandria. Eu mostrei para o amado o local no mapa. A gente vai ver de novo no mapa. A Alexandria era uma cidade que foi feita em homenagem a Alexandre o Grande, grego, tá? E está colocada no Egito. A gente vai ver a localização. Ele era de classe nobre, ele era de uma classe rica. Então ele vinha de uma família bastante abastada, bastante rica. E a formação dele, tudo que ele estudou, possibilitava que ele trabalhasse como advogado. Aqui, ó, Alexandria fica aqui no delta do Nilo. Então, mais ou menos nessa região aqui fica Jerusalém, então Israel, né, o atual está aqui, e aqui o delta do Nilo, onde o Nilo se deixa levar para o mar, e aqui Alexandria. Então, nesta região é Alexandria. Este Apolo era o que fazia o quê? Ele era extremamente versado, conhecedor do Velho Testamento, porque ele teve os seus estudos todos voltados para a lei também. Ele também fez curso de retórica grega. Os gregos eram muito famosos pelos seus discursos, a retórica, ou seja, a arte de discursar. E só as pessoas ricas podiam fazer esse curso, podiam pagar um curso
como este. E como ele tinha um conhecimento muito profundo do Velho Testamento, ou seja, das leis de Moisés, ele passa a ser muito poderoso, muito eficiente nas suas pregações. Quando ele vai para a conversão, na verdade, ele recebe instrução dos discípulos de João Batista. Olha onde é que chega, né, a mensagem de João Batista. Ele sabia das mensagens do arrependimento, da conversão, etc., mas ele não tinha a profundidade nos conhecimentos de Jesus. Então ele já estava voltado para isto, mas ele ainda não havia se aprofundado nas questões trazidas por Jesus. Quem faz isso, quem instrui, quem ensina é Priscila e Áquila. Tá? E aí o que acontece é que Priscila e Áquila encontram Apolo ensinando, ele era um pregador na sinagoga de Éfeso. Ora, uma vez que ele recebe essa instrução, tá, ele pode agora trabalhar em outras regiões. E ele é enviado, ele tem um ministério em Acaia, na província de Acaia, mais especificamente em Corinto. Então, o que acontece? Priscila e Áquila vão para Éfeso e Apolo, depois de treinado, vai para Corinto. Tá? Ele defende Paulo diante de Gálio num episódio em que Paulo é acusado de perverter a lei. Então, é ele quem defende Paulo diante de Gálio. E ele prova pelas Escrituras que Jesus era o Messias, porque ele tinha conhecimento suficiente para isso. Ele era tão bom nos seus sermões, nas suas pregações, ele era tão eloquente na palavra que os coríntios passaram a considerar Apolo mais importante do que Paulo. Então, algumas pessoas começaram a entrar em conflito entre si, dizendo: eu sou de Apolo, fulano é de Paulo, e eles começavam a criar um conflito dessa natureza. Tá? Paulo, quando percebe isso tudo, ele diz que isso é coisa de criança, isso é coisa infantil, isso é coisa imaturo, isso é coisa de pessoas do mundo, não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Então, o que acontece? Não há ciúme entre os dois são trabalhadores voltados para o mesmo objetivo, que é o objetivo da mensagem de Jesus, da conversão e levar esta mensagem. Tá? Então, Paulo de maneira nenhuma discute com Apolo, nem Apolo com Paulo, por conta destas picuinhas entre as pessoas que se diziam deste ou daquele. Portanto, nenhum dos dois caiu nesta armadilha dos coríntios, porque isso era uma armadilha. Amém, amados? Então a gente tem que ficar atento também em relação a isso. Alguns estudiosos, alguns escritores dizem que ele tinha condições de escrever o livro dos Hebreus, porque ele tinha conhecimento suficiente para isso e ele tinha poder de palavra suficiente para isso. Eu deixo a vocês, então, uma passagem de 1 Coríntios para fechar esse estudo de hoje, que foi um pouquinho mais longo, exatamente porque nós estamos falando de 3 pessoas. Diz assim, no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Coríntios: afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, amados? Bons estudos?